Olá você, como é que vai? Tudo bem? Tudo beleza? Como é que vai? Tranquilo, em paz? Muito bem. Que bom que você veio. Venha participar de mais um conteúdo, mais uma apresentação de matemática. E hoje nós vamos terminar aquela parte referente às operações fundamentais no conjunto Z e estendendo elas ao conjunto Q. Muito bem? Conjunto Q, você sabe muito bem que é aquele conjunto onde nós temos representadas as frações. Todos os números que a gente pode representar em fração, nós chamamos de números racionais. Ok? Tranquilo? Então, relembrando, vamos praticar potenciação. O que é potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Lembra quando você tinha 2 elevado ao cubo? O que era? Era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes o fator 2. Aqui é a mesma coisa. Vamos ver esse exemplo? Vai ser fácil de você acompanhar. Vamos lá. Olha só. 2 terços elevado ao quadrado. Muito bem? Vai ser igual a 2 terços vezes 2 terços. Igual 4 nonos. Muito bem? Vamos pegar o próximo exemplo. Menos 3 quintos ao quadrado. Vai ser igual a menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Igual a 9,25 avos. Percebeu? Olha só. Detalhe, olha o sinalzinho. Sinais iguais, que aqui nós temos então produto positivo. Muito bem? Vamos ver esse caso aqui, só que é o cubo agora. Ó. Menos 1 meio elevado ao cubo. E aqui nós temos então que multiplicar o fator menos 1 meio 3 vezes. Menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio é igual a 1 oitavo. Tudo bem? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Sinal negativo, olha só que interessante. Esse com esse são sinais positivos. E esse sinal positivo vai virar o negativo. Ok? Tranquilo? Em paz? Vamos seguir então, vamos ver uns exercícios para a gente comentar agora. Vamos lá, vamos pegar esses três últimos aqui, olha, menos 2 terços ao cubo, olha só, menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Resultado negativo, como era de se esperar, 2 ao cubo, tudo bem, 8, 3 ao cubo, olha só, 27, menos 8, 27 avos. 1 quinto ao cubo, olha só como é que é 1 quinto ao cubo, 1 quinto vezes 1 quinto, só que negativo, perfeito? Acompanha o sinal 1 sobre 125, 125 avos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá certo? Sinal negativo, olha só que interessante, acompanha aqui porque são fatores ímpares. Como no exemplo posterior, que aqui nós temos que interessante agora é 4, olha. Menos meio elevado à quarta potência, igual menos 1 meio vezes menos 1 meio, vezes menos 1 meio, vezes menos 1 meio. Ok? Se você fizer estudo dos sinais, você vai ver que vai ser um sinal positivo. E olha só, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Tá vendo como é simples? É só você aplicar a definição de potência que você já conhece lá do conjunto Z, que no conjunto Q também fica claro essas ideias. Tranquilo? Vamos seguir então adiante. E o caso do expoente negativo, como é que ocorre? Vamos ver então. 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à sexta é igual. Vamos colocar em forma de fração. 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à sexta potência é igual. Vamos desenvolver o 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Vamos desenvolver o 5 elevado à sexta potência? Vamos. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ok? 6 vezes. Não é fator? Muito bem. Olha só que interessante. Este fator cancela com este. Este fator cancela com este. O que é que nós temos então aqui em cima? O 1 e embaixo o denominador. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes, não é? Então é igual a 1 sobre 5 elevado à quarta potência. Olha só que interessante. Se você lembrar daquela propriedade das potências, onde tem uma divisão de potências de mesma base, o que é que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes, não é? Então, olha só, 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 6, o que é que você faz? 5, conserva a base, 2 menos 6. 2 menos 6, menos 4. Olha só que interessante, é igual a 1 sobre 5 elevado a 4. Então, o expoente negativo, olha só que interessante, vai ser sempre assim.
vai ser um número elevado a um expoente negativo, onde você vai obter uma fração que você vai ter sempre o numerador 1 sobre esse mesmo número elevado só que a expoente positivo. E é o que está escrito aqui, olha. Tudo bem? Presta atenção, olha só que interessante. Todo número diferente de zero, perfeito? Tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Não existe divisão por zero, tá lembrado? Bonitinho? Elevado a um expoente negativo, olha só, elevado a um expoente negativo é igual ao inverso do mesmo número, tudo bem? Olha só, o inverso do mesmo número com expoente positivo, tudo bem? Então essa regrinha aqui justifica exatamente esse ponto aqui, tá vendo? Não importa o número que você tem elevado a uma potência negativa, esse é o procedimento que você faz para tirar essa conta, para você fazer essa conta. Tranquilo? Em paz? Vamos ver alguns exemplos para ficar claro? 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sempre sobre 7 elevado ao quadrado, olha só. O mesmo número elevado só com o expoente positivo, percebeu? Aqui é 7 a menos 2, aqui é 7 elevado a 2, 7 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 49. Olha esse aqui, ó, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 2 igual a 1 nono. 5 a menos 1, olha só, é 1/5. Por quê? 1 sobre 5 elevado a 1, que é o próprio 5. E se você tiver um número qualquer, número A, olha só que interessante, isso aqui já é a regra geral, olha só. A elevado a menos 3 vai ser igual a quem? A 1 sobre o A elevado a 3. Tranquilo? Perfeito? Observando que o A tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Bacaninha? Vamos ver mais alguns exercícios só para a gente poder comentar? Olha só esse aqui, ó. A elevado a menos 2, o que é que vai ser? Vai ser 1 sobre A elevado a 2. Relembrando o caso anterior, esse A tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Bacaninha? Tá clara essa ideia? Ótimo! Vamos seguir adiante então? Radiciação. Se você aprendeu potência, você vai aprender radiciação também, porque uma operação é o inverso da outra. Percebeu? Se você sabe calcular potência, você sabe calcular raiz também. Lembra que você estudou essa operação aqui no conjunto Z? No conjunto Q também é válida do mesmo jeito. Por quê? Olha como nós procedemos, olha como nós fazemos. Vamos pensar o seguinte, se 2/3 elevado ao quadrado é igual a 4 nonos, então raiz quadrada, olha só como é que você lê isso, raiz quadrada de 4 nonos é igual a raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9, que é igual a 2/3. Como é que é a regra então? Extraímos separadamente a raiz do numerador e a raiz do denominador. Olha só que interessante. Então olha só, você partindo dessa situação aqui, olha como é que você faz. Qual é o número fracionário que elevado ao quadrado me resulta em 4 nonos? Olha que número que é, 2/3. Por quê? 2/3 elevado ao quadrado é igual a 4 nonos. Como é que você faz? Resumindo, a extrair a raiz quadrada de uma fração, o que é que você faz? Extrai a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. Tudo bem? Tranquilo? Fácil assim. Vamos ver mais um exemplo? Olha só que interessante. Se menos 2/5 elevado ao cubo é igual a menos 8/125 avos, então, olha como é que você lê isso aqui. Raiz cúbica, olha só, raiz cúbica de menos 8 sobre 125 é igual a quem? Menos 2/5. Como é que você pode pensar essas ideias? Você pode pensar assim. Qual é o número, olha só, presta atenção, qual é o número que elevado ao cubo me resulte na fração menos 8 sobre 125 avos. Que número que é esse? Menos 2/5. Se você lembrar desse caso anterior, o que é que você faz? Extrai a raiz cúbica do 8 e a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 8 quem é? É 2. Por quê? 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? 5 ao cubo é 125. Qual é o detalhe que você tem que prestar atenção? No sinal, olha só que interessante, percebeu? Ó, tranquilo?
sinal acompanha. Percebeu? Se você pegar essa fração aqui e elevar ao cubo, o que, é que você vai ter? Menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. O resultado é menos 8 sobre 125. Tudo bem? Tranquilo? Agora, observe esse caso aqui, esse último caso. Olha só que interessante. Como é que você lê isso aqui? Raiz quadrada de menos 1 nono não pertence aqui. Por que não pertence aqui? Pensa um pouquinho, olha só. Existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe. Então, olha só que interessante. Raiz de número negativo, você já viu isso no conjunto passado, no conjunto Z. Por exemplo, raiz de menos 4, não existe. Raiz de menos 25, não existe. Raiz quadrada de menos 25, não existe. Raiz quadrada de menos 9, também não existe. Então essa raiz aqui, ela não pertence ao conjunto Q. Inclusive, existe uma solução para essa raiz, só que essa solução está em um outro conjunto chamado números complexos, tá bom? Que já é uma outra categoria de números que futuramente a gente pode ver depois. Então observe aqui que interessante. As raízes de índice par de número negativo não apresentam valores em Q, no conjunto dos números racionais. Tudo bem? Raízes de índice par, olha só, aqui o índice é 2, portanto esse número negativo aqui não existe raiz para ele. Perfeito? Tranquilo? Vamos comentar alguns exercícios aqui, olha só que interessante. Olha esse primeiro, raiz quadrada de 25/36 avos. Extrai a raiz de 25, extrai a raiz de 36. O que aqui nós temos? Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Se você pegar esse número 5 sextos e elevar ao quadrado, você acha 25/36 avos. Olha só, raiz de 1 nono. O que você faz? Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Portanto, raiz quadrada de 1 nono é 1 terço. Agora olha só que importante, olha que interessante aqui, olha, presta atenção. Raiz cúbica de menos 1 sobre 8. Tudo bem? Como é que você faz? Extrai raiz cúbica de 1 e a raiz cúbica de 8. Percebeu? Vai dar 2. Ó, o sinal acompanha, porque se você pegar menos 1 meio e elevar ao cubo, você vai chegar em menos 1 oitavo. Tudo bem? Olha só, aqui ao lado, olha só, raiz cúbica de 1 oitavo, positivo, quem é? Meio. Percebeu? Então essas duas raízes existem, olha só que interessante, que bacana, ok? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó, raiz cúbica de menos 8/27 avos, quem é? Vai ser menos, olha só, tudo bem? Raiz cúbica de 8, 2, raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo dá 8. E raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo resulta em 27. Tudo bem? Tranquilo essa ideia? Bacaninha? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Estude muito, faça muitos exercícios. E se você tiver um tempinho, se você tiver oportunidade, passe aqui no meu blog, que lá tem mais listas de exercícios com algum conteúdo a mais para você poder estar estudando e praticando, ok? Agradeço e até uma próxima ocasião. Tchau!